Oi, bom dia. Bom dia a todos. O encontro de hoje, o tema é saúde mental das mulheres trabalhadoras. E a nossa grande convidada é a Luciana. Ela é advogada dos direitos das mulheres, pessoas LGBTQIA+, e direitos sociais. Eu posso, acho que comentar um dos temas que vai ser abordado hoje, né? Tá aí falando para a gente entender melhor. Relação das mulheres com o trabalho reprodutivo e suas consequências, diferenças salariais e duplas, triplas formadas de trabalho do cuidado, machismo, assédio nos locais de trabalho, e acho que são esses mesmo. Uhum. Fique à vontade, a hora que você quiser começar, Luciana. Muito obrigada por ter aceitado. Só um minutinho, tá? O cachorro chegou bem a hora para começar a latir e a fazer barulho. Diga, a mãe vai começar uma aula agora. Então, bom dia, gurias. É um prazer ter recebido esse convite e estar aqui com vocês para falar sobre um tema que, para mim, é tão caro. Tenho me dedicado, tenho estudado sobre essas questões, né, que envolvem mulheres, trabalho. Saúde ainda não é o meu campo de atuação, né? Mas eu acho que fazer esse diálogo entre a psicologia, o direito e pensar os estudos de gênero a partir daí é muito importante, e essa reflexão me remete a não, mesmo que eu não estude especificamente a questão da saúde, mas me remete às consequências trabalhistas e jurídicas, né, das violências de gênero na saúde das mulheres, que vai acabar impactando lá na Justiça do Trabalho, como formas de buscar reparação por danos morais, por danos materiais, até mesmo por danos materiais em função de tratamentos psicológicos e tudo mais, né? Reversão de despedidas por justa causa, são N os reflexos do adoecimento mental, não só mental, mas físico também, né, das mulheres trabalhadoras vítimas de violência, seja no âmbito doméstico familiar ou no ambiente laboral, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, quando a gente traz essa discussão, né, a gente vai trabalhar aqui basicamente três aspectos ou três categorias fundamentais, que é trabalho, saúde e igualdade de gênero. Quando a gente está tratando sobre isso, nós estamos tratando de direitos fundamentais, estão lá na Constituição, né? Trabalho é um direito humano fundamental de todas as pessoas, a saúde é um direito humano fundamental de todas as pessoas, e a igualdade de gênero entre homens e mulheres é um direito humano fundamental garantido pela Constituição. Então, a gente está tratando, quando a gente trata de saúde, trabalho, a gente está tratando de direito também. O direito, ele regra, ele regula todas as relações sociais, né? Todas as formas com que a nossa vida vai se desenvolver ao longo dos tempos. E o que eu acho que é importante também para que a gente possa adentrar nessa discussão é porque o que parece, e aí eu olho para vocês aqui e vejo, são todas jovens, né? Mulheres jovens, que acham que quando nasceram a Constituição de 88 já existia, era algo dado, posto, né? Só que eu acho que é importante a gente pensar que os direitos, especialmente no que se refere a direitos das mulheres, não é algo posto, né? Os direitos das mulheres são ultramodernos, né? Então, se a gente for pensar em direito efetivo do voto, mesmo que lá em 32, mas as mulheres passaram a votar efetivamente na década de 60, as mulheres, quando os direitos trabalhistas foram implementados pela CLT, elas não podiam contratar trabalho, se fossem casadas, né, sem a anuência do marido, assim como o marido poderia ir lá no local de trabalho delas e dizer: a Vanessa não vai trabalhar mais aqui, estou pedindo as contas por ela, estou pedindo demissão por ela, né? Então, os homens, os maridos, tinham esse total controle sobre a vida laborativa das mulheres, elas não tinham qualquer espécie de autonomia. E isso vai se refletindo hoje, né? Por que hoje a gente pode pensar em tanta desigualdade de gênero? Por que as mulheres no mundo do trabalho elas ainda vivem numa condição de extrema precariedade? Porque a mulher no mundo do trabalho ela está fora do lugar. Não só no mundo do trabalho, eu acho que as mulheres estão fora do lugar, né? A sociedade determinou, a estrutura patriarcal determinou que o nosso lugar é dentro de casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, e tudo que está fora disso está fora do lugar. E quando ele está fora do lugar, ele é um corpo não quisto, né? E esse corpo sofre todas as espécies de violência.
E esse não lugar das mulheres no mundo do trabalho, eu vejo muito a partir disso. E tanto é que a forma como as mulheres foram se inserindo no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, eu gosto de dizer, foram seguindo a lógica do trabalho e do cuidado. Então, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, a partir da educação, como professoras, na área da saúde, e aí a gente pensa lá as enfermeiras, as psicólogas, as assistentes sociais. O mundo do trabalho ele não foi feito para mulheres ocuparem o espaço das engenharias, das tecnologias. Hoje ainda a gente tem, em algumas áreas, as mulheres estão avançando, são, inclusive, a maioria, como no direito, né? A OAB fez um censo, aonde consta que as mulheres são mais de 51% dos advogados e advogadas no Brasil. Mas a realidade, na ampla maioria das profissões, não é essa, né? Ainda a medicina hoje, por exemplo, é uma área onde até uma faixa etária de 40 anos, a maioria dos profissionais da medicina são homens. As mulheres hoje são maioria numa faixa etária entre 25 e 30 anos na medicina. Então, estamos ocupando esses espaços, mas não sem resistência. E quando há resistência para que a gente ocupe esses lugares, há violência, né? E eu vejo que a violência é justamente por esse não lugar, onde a gente não deveria estar, né? Então, eu trouxe aqui, vou compartilhar com vocês uns slides para a gente poder só ilustrar. Eu gosto muito de imagens, gosto de trabalhar com cores e imagens para a gente dar fazer essa visualização. Então, eu vou compartilhar aqui esta janela. Peraí, às vezes eu sou meio atrapalhada. Eu não sei se a gente compartilha a janela, assim, vamos ver. Aí vocês me digam se aparece para vocês. Sim. Sim, então. Então, a nossa proposta de hoje, né, é falar sobre a violência de gênero no mundo do trabalho e o adoecimento mental das mulheres. Eu vou fazer, então, essa introdução. Por que mundo do trabalho? A gente faz uma análise sobre as violências de gênero e o estudo com relação às relações de trabalho sobre uma perspectiva do capitalismo, né? Então, quando a gente vai fazer essa discussão de gênero, enfrentamento às violências, a gente tem que contextualizar que essas violências, elas se colocam para as mulheres a partir de uma construção social pautada no capitalismo, né? Então, isso é um ponto de partida para a discussão. Então, a gente vai falar em mundo do trabalho, porque para o capitalismo só existe um único trabalho, que é o trabalho remunerado, aquele trabalho na fábrica, na escola, no comércio, no serviço. Todo o trabalho que está fora desse mercado, e esse mercado é regulado pelo capitalismo, é não trabalho. E aí está um dos aspectos importantes de por que, então, as mulheres sofrem tanta violência, pela percepção ou a forma como a gente vê, o sistema capitalista vê o trabalho. E a partir disso, eu também, a partir dos meus estudos, a gente vai incluir não só uma análise a partir de uma perspectiva do capitalismo, mas também do colonialismo, né, que é fundador da nossa sociedade, aqui, das nossas sociedades latino-americanas, né, já que o racismo ele é estrutural e estruturante da sociedade, e do patriarcalismo, que também é a forma de estruturar. Então, pensar mulher e pensar trabalho fora de pensar o capitalismo, o colonialismo, né, o racismo e o machismo, é praticamente impossível da gente conseguir ter uma percepção efetiva de o que, então, efetivamente adoece as mulheres a partir do mundo do trabalho. Bom, aqui eu acho que é importante, acabou de sair, então, um censo do Brasil, né, onde se constatou que em todos os estados brasileiros, em todas as regiões, as mulheres são a maioria da população. Então, hoje nós temos 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens. Nós somos a maioria da população, e aqui eu vou trazer também um recorte de raça, e a maioria da população brasileira é negra. A gente, então, pode fazer ter uma conclusão, né, de que a maioria da população brasileira é composta de mulheres negras, se a gente for pensar sobre esse aspecto, né? Então, mulheres negras, então temos aí um recorte racial e de gênero que faz com que a gente pense, poxa, mas se nós temos uma maioria da população feminina,
uma maioria da população de pessoas negras, e nós temos toda uma estrutura social e jurídica elaborada para um sujeito moderno universal, que é o sujeito homem, branco, de classe média e heterossexual, todos esses outros sujeitos, eles estão no não lugar. Estão no lugar da violência, estão no lugar da invisibilidade, estão no lugar do não humano, como diz o Fanon, né? Então, eu acho importante a gente trazer dados para que a gente possa fazer uma reflexão. Mas como assim, né? Se a maioria da população é, é composta de mulheres e de pessoas negras, porque as normas e o direito e as estruturas sociais são organizadas para um outro sujeito, né? Que é um sujeito branco, heterossexual, homem, né? E lá na sua origem, possuidor, né? De propriedade, né? Um homem de posses. Não todo homem, né? Os homens pobres também ainda sofrem as violências dessa sociedade estruturalmente racista, machista, patriarcalista. Bem, a partir disso, outros dados que o próprio a própria resultado, né, do censo nos trazem que são importantes. Mesmo as mulheres sendo a maioria da população, elas ocupam o espaço formal de trabalho um percentual de 20% a menos que os homens. Então, as mulheres ocupam 54,5% do trabalho, da força de trabalho, vamos dizer assim, estrutural, né, remunerada. E como isso atinge? Por que as mulheres ocupam, né, um número expressivamente menor que os homens no mundo do trabalho remunerado? E aí é o que a gente vai entrar daqui a pouco no papel do trabalho de cuidado, como isso impacta na vida das mulheres para o ingresso, a permanência e a ascensão, a valorização nesse mundo do trabalho remunerado. E aí a estatística também nos demonstra, vai nos dando as pistas, né? Porque dentro desse 54,5% de mulheres que atuam no mercado de trabalho, se for pensar em mulheres com filhos e mulheres sem filhos, as mulheres sem filhos, elas estão em maior número nas ocupações. Então, a gente pode pensar o seguinte, que mesmo havendo uma proibição legal, né, e isso hoje tem sido bastante difundido nas discussões sobre direito do trabalho, a proibição de que se lá nas entrevistas de trabalho se pergunte se as mulheres têm filhos, se não têm filhos, se têm interesse em engravidar ou não, se usam métodos contraceptivos, se são casadas. Perguntas que jamais são feitas para homens quando eles vão ingressar no mundo do trabalho. Quando vão fazer uma seleção de trabalho, não se pergunta se eles têm filhos, quem vai ficar com os filhos, se eles usam preservativo quando mantêm relação sexual com outras mulheres, não são perguntas feitas para homens. E isso vai delineando os estereótipos de gênero que vão constituindo esse mundo do trabalho remunerado. Então, como consequência, a gente vê nos números, mulheres sem filhos ocupam 67,2% das vagas de trabalho, enquanto as mulheres com filhos têm um percentual aí de 13% praticamente menor, né, em relação aos homens. E isso vai impactar também, a raça também é definidora disso, né. As mulheres pretas e pardas, elas têm um menor percentual de ocupação nas atividades remuneradas formais do mercado de trabalho, o que também nos leva a uma conclusão de que as mulheres pretas e pardas, elas se ocupam mais com o trabalho informal e se ocupam mais com o trabalho de cuidado, o que faz também com que elas tenham uma menor participação no mercado formal de trabalho, remunerado, o que implica, ao final, no exercício efetivo de cidadania, né? Então, a gente pode dizer que mulheres com filhos têm um menor exercício do seu direito de cidadania, assim como as mulheres pretas e pardas têm um menor exercício da sua cidadania, né, ocupando sempre as piores vagas de trabalho, com os trabalhos mais mal remunerados, normalmente a tempo parcial. E ontem a gente estava num evento de decolonialidade, que é feito pela Católica, FURG e o FIPEL, e um trabalho sobre as mulheres que trabalham em serviço terceirizado de limpeza nas universidades. Esse era um recorte em universidades públicas, mas a gente pode usar a Anhanguera, por exemplo, como exemplo,
No levantamento quantitativo, as mulheres negras não eram maioria no trabalho terceirizado de limpeza. Mas se as mulheres negras são as mulheres mais pobres e são as mulheres que ocupam os piores trabalhos, por que ainda, mesmo nas piores atividades, que é o trabalho terceirizado de limpeza, as mulheres negras são minoria? Porque elas ainda estão fora do mercado formal de trabalho. Então, as mulheres negras, elas são as que ocupam o maior número de trabalho doméstico, parcamente remunerado, né, normalmente sem vínculo empregatício, então, numa condição de vulnerabilidade ainda maior, são as que mais exercem as atividades de faxina autônoma, então elas estão fora do mercado de trabalho formal, né? Então, isso também impacta quando a gente vai fazer análise. O mundo do trabalho para mulheres não é um mundo de trabalho para qualquer mulher, porque não são todas as mulheres que sofrem os impactos dessas violências de forma igual, né? Mulheres brancas sofrem impacto diferente de mulheres negras, mulheres pobres sofrem um impacto diferente de mulheres de classe média alta, e assim sucessivamente. Então, sempre, e aí eu posso trazer depois, para a gente, em outro momento, pensar sobre isso, o quão importante é pensar as relações de gênero no mundo do trabalho a partir das interseccionalidades, né? De raça, de classe, de sexualidade, etariedade, até levando em consideração a questão do capacitismo, né? Mulheres com deficiências. Então, tudo isso impacta de forma diferenciada. Então, quando a gente pensa em mulheres, é sempre importante a gente pensar de que mulheres nós estamos falando, de que tipo de mulheres estamos falando, né? Então, a partir disso, entra o dado de o quanto de trabalho de cuidado impacta, né, nessa desigualdade de mulheres e homens no mundo do trabalho, dessa desigualdade entre mulheres brancas e negras, dessa desigualdade entre mulheres pobres e mulheres de classe média alta, inclusive no acesso à educação formal, que vai impactar isso também, né? Então, estudos concluem, né, que no Brasil se ocupam hoje com o trabalho doméstico, com o trabalho de cuidado, 21 horas semanais, aí, vamos dizer assim, né? Com o trabalho de cuidado. E essa conclusão chega assim que as mulheres, essas pesquisas demonstram que mulheres se ocupam o dobro, né, das horas com cuidado que homens. Isso vai impactar de forma efetiva na vida das mulheres, seja o trabalho de cuidado faz com que as mulheres se ocupem muito menos tempo para lazer, para formação, para atividades que lhe deem prazer, né? E isso, consequentemente, faz com que as mulheres tenham muito mais rotatividade no mundo do trabalho formal, elas pedem mais demissão, porque elas acabam ficando extremamente sobrecarregadas e têm que se dedicar compulsoriamente ao cuidado dos filhos, ao cuidado das pessoas idosas da família. Então, o trabalho de cuidado, ele é impactante, né, na vida das mulheres trabalhadoras. E as mulheres negras ainda se dedicam mais do que as mulheres brancas a esse trabalho do cuidado não remunerado. Bem, então, além de toda esse impacto do trabalho do cuidado, a gente tem que pensar em outros aspectos que influenciam na forma como as mulheres no mundo do trabalho vão sofrer de forma diferenciada essas violências, né? Então, além das mulheres sofrerem violência no mundo do trabalho, e aí eu digo que eu acho que isso é um estudo interessante, por isso, se vocês quiserem me interromper, me interrompam, tá? Eu estou aqui falando, eu não estou vendo vocês. A Lei Maria da Penha, ela prevê ali como formas de violência doméstica e familiar, basicamente a violência física, a violência moral e psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial, exercida no âmbito doméstico e por relações de afetividade. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela possibilita uma ampliação nessa interpretação, e é possível que a gente pense que todas essas formas de violência possam ser exercidas por homens também fora desse ambiente doméstico e familiar. Ainda há um pouco de restrição e resistência na aplicação disso, mas o mundo do trabalho, ele é uma projeção desse mundo doméstico para as mulheres. E as mulheres lá no mundo do trabalho sofrem essas mesmas violências. Elas sofrem violência física no mundo do trabalho,
né? Elas podem sofrer violência física, elas sofrem violência psicológica, elas sofrem violência sexual, quando a gente vai falar ali importunação sexual, assédio sexual e até mesmo estupro, e violência patrimonial, né? Quando vemos que mulheres com mesma formação ou até mesmo com maior formação acadêmica exercem as mesmas atividades que homens e recebem salários menores. Então, isso pode ser considerado como uma violência patrimonial no mundo do trabalho também. E além das mulheres sofrerem no mundo do trabalho essas mesmas violências, elas ainda têm um impacto da violência doméstica e familiar, que sofrem no âmbito da família, dentro do mundo do trabalho. Então, existem algumas estatísticas que dizem que as mulheres perdem em torno de 8.000 horas de trabalho por ano, em decorrência das abstinências ao trabalho, em função da violência doméstica e familiar, seja pela violência física, psicológica ou sexual. Então, as mulheres acabam tendo que se ausentar do trabalho e muitas vezes elas não têm um atestado médico dizendo que ela não vai poder trabalhar, precisa de um afastamento aí de 6 dias, 10 dias, 15 dias do trabalho, porque as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm muita vergonha de buscar ajuda e até mesmo ir no posto de saúde ou procurar um médico para poder se ausentar, e elas acabam se ausentando do trabalho de forma injustificada, ou seja, sem apresentar um atestado médico, acabam tendo esses dias descontados e muitas vezes até mesmo sofrendo com despedida, seja por abandono de emprego ou não, em função dessa violência doméstica. E isso causa um impacto não só em horas, mas economicamente também, né? Então, o mundo corporativo tem se dado conta que a violência doméstica contra as mulheres impacta na própria produção do capitalismo. E hoje a gente pensa que as empresas têm se dedicado a pensar e a discutir nos ambientes de trabalho formas de prevenção da violência doméstica, porque ela hoje está impactando de forma importante na própria lucro das empresas, né? Então, a violência doméstica, a violência no ambiente do trabalho, a culpa, né, e a não realização das expectativas impostas às mulheres são algumas das causas, ao nosso ver, pelas estatísticas decorrentes lá das ações trabalhistas, de adoecimento mental feminino. Então, as mulheres adoecem, né, por essas questões. E quais são, então, vamos pensar aqui nas expectativas, né? E a gente vai pensar também, aqui temos que pensar sobre a questão tão importante de ser analisada, que são os estereótipos de gênero, né? Então, nós constituímos, o patriarcado constitui a nossa sociedade esperando determinadas atitudes de mulheres diferentes de homens. Então, mulheres ocupam determinados lugares, mulheres têm determinadas atribuições na sociedade. E aí, como a principal atribuição às mulheres ainda hoje é, né, a da maternidade, porque tu não tem filhos ainda, tu não vai ter filhos, mas tu não vai ser uma mulher completa se tu não tiver filhos, né? Mas tu vai ter filhos, tu não vai ascender na tua carreira. Como assim tu vai ter filhos agora? Esse não é o momento de ter filhos. Ou tu já está com quase 40 anos, tu não teve filho ainda. Então, é sempre uma cobrança absurda em relação às mulheres em função da maternidade. E além disso, como assim tu não cuida dos teus filhos? Tu designa esse cuidado para outras pessoas? Mas o teu filho vai ter problemas psicológicos no futuro, a mãe ausente, a mãe que não estava em casa, a mãe que delegou o trabalho de cuidado para outras pessoas. Então, essa culpa inerente à formação desses estereótipos já é algo que subjetivamente vai minando a saúde mental das mulheres e, ao final e ao cabo, também a questão das expectativas impostas, né? Os estereótipos de gênero dizem que mulheres foram feitas para a maternidade e mulheres foram feitas para o cuidado de filhos. Só que isso não é uma construção natural, isso é uma construção social e cultural. Homens e mulheres nascem iguais, né? As crianças nascem da mesma forma. Da onde é que se tira a ideia de que mulheres foram feitas para cuidar da família e os homens foram feitos para
trabalhar e serem os responsáveis pela manutenção econômica da família. Isso não se nasce assim, isso se constrói. E quando as mulheres têm imposta a elas esse trabalho do cuidado como algo inerente, como algo natural, e elas não conseguem fazer isso por algum motivo, algumas mulheres se adaptam melhores do que outras, introjectam isso de uma forma diferente de outras, mas algumas sempre vão estar fora desse lugar, né? Então, não conseguir atender essas expectativas, não, eu nasci para ser mãe, que mulher horrorosa que eu sou, né? Que sujeito ruim, como assim eu não consigo sentir esse afeto incondicional para com essa criança, né? Como eu não consigo trocar fralda, como eu não consigo amamentar, e isso vai dizendo, então o problema sou eu, né? Porque se eu nasci para ser mãe e eu não consigo atender essas expectativas, algo errado existe comigo. Enquanto, na verdade, a sociedade é que nos colocou nesse lugar e acaba fazendo com que nós adoeçamos de forma desproporcional em relação aos homens. E muitas, ou a maioria das mulheres, não tem essa percepção de que estamos fora desse lugar, que esse lugar nos foi imposto, né? Ele não é natural. Da mesma forma que o biológico também é construído. Mesmo que a gente saiba que está ali, nós temos uma vagina, homens têm um pênis, mas isso é algo que é constitutivo do corpo, não significa que isso defina os papéis que nós tenhamos que exercer dentro da sociedade. Então, isso vai acumulando um adoecimento, né? Porque as mulheres precisam trabalhar fora, as mulheres precisam cuidar da família, as mulheres precisam ter filhos, as mulheres precisam amamentar, elas precisam ficar em casa 4 meses na licença maternidade, enquanto os homens ficam 5 dias e voltam para trabalhar, voltam para a sua despreocupação, para o seu futebol, né? Para todas as suas atividades recreativas que, ao fim e ao cabo, conseguem manter a sua saúde mental em dia, e as mulheres não têm essa oportunidade, né? Então, ainda dentro dessa questão dos estereótipos de gênero, a gente pode pensar, né, como a heterossexualidade reprodutora compulsória também define isso, né? Então, hoje a gente vai pensar sobre as questões de violência de gênero e sexualidade, a gente vai pensar como o capitalismo ele introduziu isso nas nossas mentes, né? O Bill Hahn, ele diz isso, né, na questão de como o nosso psicológico é moldado para que a gente possa reproduzir a sociedade capitalista. Então, nascemos homens e mulheres para que nos casemos, para que nos reproduzimos, para que a gente possa manter a mão de obra que vai manter o capitalismo ativo. E então, a heterossexualidade compulsória, ela só vai existir a partir da constituição da família patriarcal, o homem, a mulher, que se casam e que têm filhos, né? E essa estrutura familiar patriarcal, ela se constitui a partir das normas que vão impor, então, as regras da divisão sexual do trabalho, que dizem que mulheres trabalham nisso, homens trabalham naquilo, e isso, então, vai fazendo a socialização dos corpos na nossa sociedade. E tudo que foge do padrão é considerado fora do lugar, é considerado, como diz a Judith Butler, um sujeito objeto, né? Que não cumpre as regras heteropatriarcais da sociedade. E isso vai, então, nos colocando fora de um lugar e nos adoecendo, não é? Por quê? Porque essa própria estrutura heteropatriarcal da sociedade, no qual vai normalizar e normatizar a divisão sexual do trabalho e a socialização dos corpos, vai construir os sujeitos dentro de uma estrutura societal hierarquizada, né? Onde os homens se colocam numa posição hierarquicamente superior às mulheres, onde as mulheres, então, consequentemente, estão colocadas numa condição de subordinação, de precarização, e isso vai impactar no mundo do trabalho. Se os homens estão organizados de uma forma hierarquicamente superior às mulheres, isso tanto no ambiente da família patriarcal, vai se projetar em todos os outros espaços de sociabilidade da nossa vida, e, consequentemente, no mundo do trabalho. Porque quando a gente tem, e aí eu queria falar para vocês, eu sempre gosto de trazer algumas dicas de filmes, e esse filme, que não sei se vocês já assistiram, o Fair Play, que é o Jogo Justo, né? Então, é um exemplo típico, né, de um casal ali, de noivos,
que trabalham no mesmo local de trabalho, ele está na expectativa de ser promovido por uma vaga super importante, e ao final, quem é promovida a vaga de chefe é ela. E isso, então, vai causar toda a loucura que vai desestruturar tanto a vida deles no ambiente laboral como no ambiente familiar. Então, essas hierarquias de gênero, como assim, né? Tu vais ocupar, tu roubou a minha promoção, tu roubou o meu cargo de chefia, porque esse não é o teu lugar, né? A mulher, quando ocupa os cargos de maiores hierarquias dentro do ambiente de trabalho, ela está fora desse lugar. E aí ela vai sofrer também outras formas de violência. Eu tenho estudado bastante com uma autora francesa, que indico para vocês, que é a Elsa Dorlan. Ela é muito influenciada por uma estudiosa brasileira, eu digo que ela é brasileira, japonesa, francesa, que é a Helena Hirata, né? É uma referência teórica para quem trabalha com direito do trabalho, divisão sexual do trabalho. E a Elsa Dorlan usa muito a Hirata como referência, eu uso a Hirata também, mas hoje eu acabei trazendo a Dorlan para vocês. Então, o que a Dorlan diz sobre divisão sexual do trabalho? Ela tem por característica a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, e, simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções com forte valor social agregado, deixando, então, as mulheres com as funções com menor valor social agregado. E isso vai impactar na hierarquização desses sujeitos também na sociedade. E isso vai refletir aonde? Na política, por exemplo, né? Então, se as mulheres são mais de 50% da população, nós temos um Congresso Nacional onde elas ocupam menos de 20% das vagas, do local aonde as leis e as normas vão ser elaboradas, né? Então, nós continuamos vivendo numa sociedade onde as normas e as leis são elaboradas por homens para uma sociedade de maioria de mulheres. Isso impacta, né, fortemente nesse aspecto. E então, eu trago também assim, o que é esse tal desse gênero, né, que a gente tanto fala. Então, a partir dos gêneros, nós vamos definir as identidades, os papéis, tarefas e funções, os valores, as representações e atributos simbólicos, tanto femininos quanto masculinos, como produtos de uma socialização dos indivíduos e não como os efeitos de uma natureza. O que nos fizeram crer, né, até hoje, é que todos esses atributos que nós temos enquanto mulheres ou enquanto homens, eles são atributos naturais, são atributos biológicos, nós nascemos assim. Né? E, na verdade, o nosso gênero e o nosso sexo foram justamente no sentido de construir os nossos papéis dentro da sociedade, para que essa sociedade capitalista, heteropatriarcal, possa funcionar dentro de toda uma engrenagem onde não haja qualquer espécie de questionamento, de desestruturação, né? Então, quando a gente estuda gênero e sexualidade, nós estamos, a partir daí, buscando desestruturar essas normas para que a gente possa, então, inverter esses papéis no sentido de que as violências nos abandonem os nossos corpos, né? Então, para a gente possa entender um pouquinho mais o que são esses estereótipos de gênero, e eu já estou aqui indo para talvez para o final. Então, os estereótipos de gênero vão dizer, essa profissão é de mulher, essa profissão não é de mulher, né? Então, homens na docência, a gente pensa, homens lá na educação infantil, como assim homens na pedagogia? Como assim homens na educação infantil? A gente vai admitir homens no ensino médio, e aí lá na universidade, eles, então, se acham no direito de ocupar a maioria das vagas, né? Mas, em tese, a pedagogia é uma função de mulher, a enfermagem é uma função de mulher, o trabalho de cuidado é uma função de mulher. Bom, mas e que mulheres são essas, né? Que mulheres são essas que ocupam o mercado, o mundo do trabalho, a partir de uma perspectiva dos estereótipos de gênero? São
Essas mulheres são mais emotivas, elas deixam o ambiente de trabalho mais propício a intrigas e fofocas, elas mais assertivas, né? Elas são mandonas, e elas estão assim hoje porque deve estar em TPM. Como assim você não quer mãe, né? Essa mulher não trabalha, ela só cuida dos filhos. A mulher trans não é mulher, não é mulher de verdade. Então, são várias construções que vão se tornando verdades, né? Vão se tornando discursos verdadeiros, e aí eu posso trazer aqui para vocês também uma ideia Foucaultiana, né, dos discursos de verdade, das relações de poder, que essas frases e que essas ideias vão minando os ambientes e dizer, não, então se mulher é emotiva, mulher é fraca, mulher é frágil, nós vamos criar leis, né, do trabalho que diz, não, mulheres não podem trabalhar em ambientes insalubres, mulheres não podem trabalhar em ambientes, em jornada de hora extra, a mulher não pode trabalhar em domingo. Por quê? Porque as normas de direito do trabalho, a gente hoje diz que são normas familiaristas. Então, as normas de proteção ao trabalho da mulher, elas visam proteger a atuação da mulher lá na família. Então, a mulher não pode trabalhar em hora extra porque ela tem que cumprir a jornada dupla dela, a jornada tripla dela. Como ela vai trabalhar 12 horas por dia se ela tem que chegar em casa e fazer todo o trabalho, lavar roupa, fazer a comida para toda semana, cuidar dos filhos, ver a tarefa, marcar a consulta com o médico, levar o filho no futebol, na natação, e aquela mulher vai lá e faz aquelas múltiplas tarefas que historicamente foram atribuídas a ela a partir dessa ideia dos estereótipos de gênero. E aí, esse livro é uma aquisição nova aqui minha para a tese, que são Mulheres Invisíveis, talvez vocês já conheçam, a Caroline Criado Pérez, e nesse livro ela traz uma frase que eu achei sensacional, né? Ela diz o seguinte: mulher trabalhadora é uma tautologia, né? Ou seja, é uma repetição. Mulher que não trabalha não existe. O que há são mulheres não remuneradas pelo seu trabalho. Então, por isso que eu trago para vocês essa ideia de mundo do trabalho, porque não existe mulher que não trabalhe, né? Existem mulheres que ganham pelo seu trabalho, existem mulheres que não ganham pelo seu trabalho. E existem algumas autoras, algumas teorias que dizem o seguinte, que o trabalho não remunerado da mulher, esse trabalho de cuidado, essa expressão eu acho ótima, ela é a sócia oculta do capitalismo. Porque esse trabalho não remunerado, ele gera um lucro de trilhões anualmente para o sistema capitalista. Por quê? Vamos pensar o seguinte: os homens chegam em casa, já que 54% das mulheres estão no mercado, 46% não estão em casa, garantindo que os homens possam trabalhar 10, 12 horas por dia, sem ter que se preocupar se as crianças estão doentes ou não, se as crianças vão para a creche ou não, se tem quem leve para o colégio, se tem quem leve no médico, quem é que vai ir no supermercado fazer as compras, se ele vai no supermercado, quem é que vai fazer a lista das compras para ele. Então, o trabalho não remunerado de cuidado da mulher garante um estado pacificador para os homens, para que eles possam se levantar de manhã, tomar o seu banho, sair para trabalhar, cumprir todas as exigências do seu patrão. Hoje tu pode ir para Pelotas amanhã, tu pode ir para São Paulo pegar um voo rápido, porque a gente precisa atender um cliente lá amanhã. E o homem vai dizer, sim, eu posso, porque tem quem esteja na casa, dando conta de toda a sua família, não só dos seus filhos, mas dos seus pais idosos, né, que acaba sendo as mulheres que cuidam também dos seus familiares idosos. E isso gera um ambiente social de pacificação no mundo do trabalho capitalista, onde os homens podem simplesmente dizer sim para o seu patrão, né? Os homens podem dizer sim sempre, enquanto as mulheres elas nunca vão poder dizer sim de forma automática. E aí elas são inseguras, elas são fracas, elas titubeam, e aí isso consequentemente faz com que elas não alcancem os espaços de poder no mundo do trabalho, que elas tenham uma ascensão muito mais preterida, não é? Ou até, muitas vezes, sequer chegam à ocupação desses espaços de poder nas empresas. Então, tem essa frase da Silvia Federici, que é uma filósofa italiana,
que ela vai dizer, então, que isso que vocês chamam de amor, né, nós chamamos de trabalho não pago. E esse cuidado não remunerado é realizado basicamente por mulheres, né? Então, 75% desse trabalho não remunerado do cuidado é realizado por mulheres. Isso faz com que os homens estejam plenos, né? Sem a dor de cabeça, sem ir trabalhar pensando, mas e será que o meu filho que ficou em casa com 12 anos cuidando do irmão de 5 vai acender o fogão, ele vai se queimar, ele vai botar fogo na casa? O que vai acontecer com o meu filho que ficou em casa, que ficou com a vizinha? Os homens não têm essa preocupação. Por quê? Porque esse trabalho é feito basicamente por mulheres, né? Esse PIB do cuidado que eu falo para vocês, ele é quase 11 trilhões de dólares ao ano. E quem lucra com isso? Quem lucra com isso é o capitalismo, né? O anticapitalismo, sim, são as empresas, né? As grandes empresas lucram com o trabalho de cuidado das mulheres. O Estado lucra com o trabalho de cuidado das mulheres, né? Porque enquanto o Estado eu digo o ente público, né, a União, os estados e os municípios, que deixam de investir em trabalho de cuidado público, né, para que as mulheres possam ter mais tempo para se dedicar à sua qualificação profissional, à sua ascensão profissional, as mulheres são também sócias desse Estado, que investe, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Hoje eu estava falando sobre isso de manhã, estava vendo uma notícia ali sobre um hospital que está sendo construído aqui em Rio Grande, os grandes empresários médicos da cidade que estão construindo um hospital com dinheiro público, né? Se vocês passarem ali na frente, vocês vão ver que tem uma grande placa do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento, que oferece empréstimos altíssimos a juros ínfimos, né, para grandes empresários. Então, o Estado está tirando o dinheiro das mulheres para investir num hospital privado, né? E o que eu digo? Por que eu digo isso? Porque o Estado investe em financiar empresas privadas, tirando o dinheiro de financiar políticas públicas que possam fazer com que as mulheres possam investir muito mais na sua vida e se desonerar desse trabalho do cuidado, e esse é o custo, né? Esse custo é tanto para garantir que as empresas possam ter um trabalho full-time dos homens. Nossa, esse trabalhador, ele é extremamente dedicado, ele se dedica full-time para o trabalho, ele pode sempre tudo, ele está sempre à disposição do seu empregador. Mas por que ele está sempre à disposição? Porque tem todo um trabalho de cuidado feito pelas mulheres que garante que ele possa fazer isso. E como isso, gente, não vai impactar na vida mental das mulheres, na saúde mental das mulheres. Porque toda essa violência se projeta lá. As mulheres, então, elas têm os piores trabalhos, os trabalhos terceirizados e a tempo parcial, elas têm os piores salários, elas são preteridas na hora da contratação, né? Contratam-se muito mais homens do que mulheres, também por aquele estereótipo de gênero de que os homens é que são os provedores da família, enquanto a gente sabe que hoje um amplo número de mulheres são as mulheres que sustentam as suas famílias, são as mães solos, que a gente chama, né? Mães que cuidam das suas casas sozinhas, cuidam dos seus filhos, sustentam as suas famílias. As mulheres são as que maiores sofrem assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, elas são preteridas na hora da progressão da carreira. Eu agora ajudei uma colega advogada lá de Pelotas a entrar com uma ação contra a Ecosul. Segundo o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, editado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ela conseguiu provar que uma mulher foi preterida toda a sua vida à promoção para o cargo de gerência. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando o chefe dela saía de férias, era sempre ela que substituía as férias dele. As férias, as licenças, as viagens. Quando essa chefia era afastada, era despedida, iam lá contratar um outro gerente para aquele lugar. Ela sempre fica, bom, eu vou ser a próxima, né? Porque sou sempre eu que substituo ele. Vinha outro homem. Outro homem que sequer trabalhava na empresa antes. E assim foi até o final da carreira dela, tanto é que ela adoeceu, teve que ficar afastada do trabalho, ir para o auxílio-doença durante meses e meses e meses, até então que ela retornou, depois de um longo período
em tratamento médico e foi despedida. E ela entrou com a ação, dizendo que ela adoeceu justamente em função desse preterimento, né? E conseguiu, então, uma indenização por dano moral contra a empresa. Além disso, as mulheres trabalham muito mais, né? Já que a gente viu, se elas trabalham 8 horas por dia, elas se dedicam ainda mais a 2 ou 4 ou 8 horas por dia no trabalho de cuidado. Isso vai, então, ocasionar um maior número de adoecimentos por depressão, ansiedade, burnout. Então, por mais que as mulheres se esforcem, né, mesmo estudando mais que os homens, elas vão ganhar sempre menos que eles, na mesma posição, ou com muito mais estudo que os homens. E aí eu vou dizer para vocês, naquilo que eu falei lá no início, né, são as mulheres fora do lugar, ou as mulheres no não lugar, né? A atribuição de papéis que não são naturais, foram construídos pelos dispositivos de gênero, então colocam sempre as mulheres naquela contradição. Será que eu sou um sujeito, eu não sou uma mulher, porque eu não consigo me ver cumprindo esses papéis de gênero que foram atribuídos para mim? A sociedade vai dizer assim, você nasceu para isso, como você não consegue fazer isso, né? Então, toda aquela função da culpa, aquele adoecimento por dizer, como eu não consigo fazer isso que eu nasci para fazer? Então, como eu sou um sujeito deformado, né? Que não consigo cumprir os papéis que a sociedade me atribuíram. E o resultado disso, então, é maior frustração, maior dor, maior sofrimento, maior angústia, maior ansiedade. E a gente vai depois fazer uma pesquisa, se vocês forem pensar aqui sobre uma perspectiva do direito, nós temos aqui como fazer pesquisa no Tribunal Regional do Trabalho. Se a gente colocar a palavra depressão, de 100 processos que aparecem para a gente pesquisar, 80% são de mulheres e não de homens trabalhadores. Então, a Justiça do Trabalho hoje resolve litígios envolvendo depressão, ansiedade, burnout, de uma amplíssima maioria de mulheres. Então, são elas as que mais adoecem no mundo do trabalho, por N razões, e algumas delas é as que eu quis trazer assim de forma sintética para vocês, para que a gente possa ainda ter um tempinho para dialogar, para que a gente possa trocar experiências com as experiências de vocês também, né? E fico aqui, então, à disposição para que a gente possa fazer esse diálogo nesses 30 minutos que nos faltam. Falei muito rápido, mas eu queria falar muito aí para vocês, para a gente poder... Sei que talvez vocês já tenham trabalhado, discutido sobre isso, né? Mas isso é um pouquinho do que eu tenho experimentado, do que eu tenho pesquisado. Desculpa, tirei o fone. E era isso. Muito obrigada pela escuta de vocês. Bom, antes de passar por algumas perguntas que nós temos aqui, eu queria muito te agradecer pelo compartilhamento do teu conhecimento, das tuas experiências. Foi riquíssimo, muita informação pertinente, valiosa, né, para o nosso estudo, para o nosso conhecimento, e muito importante para aprofundar os assuntos que a gente tem estudado ao longo da Liga e para nós mesmos, mulheres, né? Bom, eu vou passar aqui para as perguntas, então. O que podes falar sobre o tema da redação do Enem, sobre o cuidado, ou sobre o trabalho do cuidado que foi abordado? Gente, essa redação do Enem, ela mostrou o quanto isso tudo estava tapado, né, embaixo de uma cortina. Trouxe à tona essa discussão e muito que se ouviu comentários, assim, da saída das provas eram homens e meninos dizendo, como assim? Eu não sei o que escrever sobre isso. O que é isso? Isso existe? Porque o trabalho do cuidado, ele é completamente invisibilizado, não é? O que significa o trabalho do cuidado? É colocar nas costas das mulheres a maior responsabilidade sobre todas as tarefas que envolvam o cuidado da família, dos entes. Ah, mas o cuidado da família é só daquela mulher que tem filhos? Não, não é só daquelas mulheres que têm filhos. O trabalho do cuidado invisível das mulheres, e aí quando meu filho fez o Enem, né, e ele disse, mãe, mas é a invisibilidade das mulheres. Eu disse, não, filho, não é a invisibilidade das mulheres, é a invisibilidade do trabalho, do cuidado das mulheres,
que é bem diferente, né? Porque as mulheres hoje ocupam cada vez mais espaços no mundo do trabalho, as mulheres hoje, elas são o maior número das pessoas fazendo pós-graduação, mestrado e doutorado, as mulheres estão se qualificando, estão avançando, mas quando a gente pensa em mulher no mundo do trabalho, a gente pensa só nisso, só nessas tarefas. Toda a carga psicológica que fica para trás na casa, né? E nessa casa, eu digo, lá onde estão os filhos, onde estão os pais idosos, onde estão os animais daquela família, né? Porque mulheres casadas ou que não têm filhos também fazem o trabalho de cuidado da sua casa. Eu digo que a mulher que cuida da família é a secretária da família. Ela tem na sua agenda, vou perguntar isso para vocês, na agenda do WhatsApp de vocês têm o telefone da faxineira, do carpinteiro, do marceneiro, do eletricista, do jardineiro, todas as pessoas. Aí eu digo isso aqui na minha casa. O meu marido diz assim, tu tem o telefone, manda um WhatsApp pro eletricista. Eu disse, manda tu. Eu não tenho. Pois é, tu não tem na tua agenda o telefone do eletricista, porque eu tenho na minha agenda o telefone do eletricista. Eu vou no super, tu me manda a lista. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo e pensar o que precisa comprar dentro da casa, né? Então, por muito que os homens hoje estejam, e a gente, né, tem cumprido esse papel, colocado os homens para dividir ou distribuir as tarefas domésticas, nós ainda continuamos pensando a tarefa doméstica. Nós ainda precisamos pensar que nós precisamos chamar a faxineira, que a gente precisa chamar o encanador porque a pia está vazando, que a gente precisa fazer a matrícula do filho no colégio, que a gente tem que comprar o material escolar. E isso hoje está em alta, por quê? Porque as mulheres que convivem com seus companheiros, elas ainda têm uma carga um pouquinho mais distribuídas. Mas hoje o que tem sido discutido, eu acho que isso é importante para a gente trazer aqui, é mulheres que estão separadas dos seus companheiros, dos seus maridos, que ficam com a guarda ou o cuidado dos seus filhos, que vão para a justiça hoje, por exemplo, discutir ou buscar pensão de alimentos. Aí o que a justiça diz? O filho gasta 5 mil. 2.500 a responsabilidade da mãe, 2.500 a responsabilidade do pai, e feito. O cara vai lá e dá os 2.500. Quando, né? Porque, na verdade, ele vai lá e dá 30% do salário mínimo e a mulher que se vire com o resto. Mas e o cuidado, gente? Todas as horas de cuidado que essa mulher despende com os filhos, daquele homem que não está dentro da casa, hoje saiu uma decisão, eu vou dizer que inédita, do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: o trabalho de cuidado não remunerado das mulheres no cuidado dos filhos tem que estar embutido no valor da pensão alimentícia paga pelo pai. Esse pai vai ter que pagar por isso, né? Então, a ideia do trabalho de cuidado é essa: se o trabalho do cuidado fosse remunerado pelo Estado, as mulheres teriam uma outra condição de vida, uma outra forma de se estruturar. As mulheres estariam mais lá dedicadas a fazer sua terapia. As mulheres não conseguem fazer terapia porque não tem tempo para isso. Elas estariam na academia, elas estariam fazendo um curso de pintura, lá, sei lá o que elas estariam fazendo para o seu prazer, para o seu lazer, né? Jogando o seu futebol, jogando o seu pádel, fazendo academia, andando de bicicleta, sei lá o que for, que vai trazer mais prazer, né, para essa mulher. Então é isso, acho que o trabalho do cuidado é exatamente isso. É achar que a mulher possa fazer isso tudo sem que haja qualquer contraprestação, porque isso é inerente à atividade dela, porque isso que a sociedade definiu como um dos papéis das mulheres. Não sei se respondi, mas acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Como esclarecer e informar sobre essas questões estruturadas que oprimem a mulher, com o intuito de fortalecer a mulher e diminuir o seu sofrimento nessas relações de poder? A gente tem discutido muito sobre isso, né? Ainda mesmo nesse momento que a gente está discutindo as questões das violências de gênero, né, das relações de poder nessa sociedade patriarcal, ainda a nós cabe o papel de dizer para os homens que eles estão sendo violentos, de que eles estão perpetrando violência de gênero contra nós, mulheres. E aí, muitas feministas têm dito assim, não, chega, eu não quero ensinar ao homem de que eles não podem ser machistas. Eles é que vão procurar como aprender a não ser machistas, né? Mas, ao fim e ao cabo, acaba sendo papel nosso também.
Isso também se reverte no papel de cuidado das mulheres ensinarem para os homens a como eles não serem machistas. E aí eu acho que isso não é um papel nosso, né? Isso é um papel do Estado, isso é um papel que deve ser revertido em políticas públicas, de como combater o machismo, de como combater o patriarcalismo, de como essas relações de poder precisam ser desconstruídas, né? Não é um papel nosso. E aí eu muitas vezes escuto, e isso me incomoda, quando mulheres que falam sobre violência de gênero, violência doméstica, que dizem assim, mas afinal de contas, quem cria e educa os homens somos nós, então é nossa responsabilidade de os homens serem machistas e praticarem violência contra nós. Não é nossa responsabilidade. Na verdade, é estrutural, e se é estrutural, o papel para que a sociedade seja menos racista, menos machista, menos homofóbica é do Estado. É um papel da sociedade como um todo, né? E o governo precisa pensar, não, nós precisamos de políticas públicas para que essa sociedade não seja racista, para que essa sociedade não seja machista, não seja homofóbica, não é? E claro, cada um tem a sua responsabilidade individual, mas a gente não pode deixar esse como uma tarefa individual. Nós vivemos uma sociedade que diz lá na Constituição, né, o indivíduo. Então, nós somos constituídas a partir do capitalismo, a partir de uma percepção individualista, que cabe a nós o papel de transformar a sociedade. Isso se aplica a tudo, até na questão ambiental, por exemplo. Se eu fechar a torneira, não vai acabar a água do mundo. Se eu reciclar o lixo, a gente vai... Não é verdade, a gente pode fazer todo o esforço do mundo, porque o capitalismo está destruindo com a natureza, né? Está acabando com o nosso sistema. Não, por mais que a gente se esforce individualmente, nós não vamos alcançar isso. E isso também eu acho que é um papel da frustração nossa, enquanto mulheres, de a gente não conseguir reverter isso. Como assim? Nós somos mulheres, ativistas, feministas, e os nossos filhos são machistas, perpetuam ainda violência contra outras mulheres e até mesmo contra nós mesmas, né? Quando eles acham que é natural que a gente lave a louça todos os dias da nossa casa. Então, isso é uma questão que a gente precisa discutir. Eu acho que dentro da esfera da psicologia é um pouco isso também, né? Pensar que não basta todo o esforço individual, a gente precisa de muito mais, é um esforço coletivo, e políticas públicas passam por isso, políticas públicas de saúde, né? E acho que uma das questões que eu queria trazer, acho importante, que eu comentei sobre isso. Os homens conseguem lá jogar o seu futebol no final do dia, as mulheres não conseguem ir lá fazer a sua aula de dança. A Eliandra está aqui, minha colega, né? Eu não consegui fazer a minha aula de dança ainda, que eu estou tanto querendo, porque não dá tempo. Aí os homens adoecem de uma outra forma, né? E a gente tem visto, e eu vejo isso lá na violência doméstica, a drogadição como uma epidemia. E nós não temos política de saúde pública para tratar os homens drogaditos, né? Que estão aí, 90% das audiências que eu faço na violência doméstica tem relatos de drogadição, né? Dependência do crack, principalmente cocaína. E aí a gente vai fazer o que lá na audiência? Eu faço o que com o sujeito, com o João? Se eu não tenho para onde mandar o João? O nosso sistema de saúde pública mental está falido. Então a gente tem que pensar nisso. Acho que a saída é coletiva, a saída é pública, a saída é por políticas sociais. E aí a gente precisa que o Estado tenha a preocupação em pensar uma formação dos seus agentes sob uma perspectiva feminista, antirracista, né? Hoje é um dia importante, hoje é um dia o Dia Mundial do Antirracismo, né? Ou o Dia Nacional, não lembro, sei que está circulando isso. É um papel nosso enquanto indivíduo? Precisamos ser sujeitos antirracistas, antimachistas? Sim, mas só o esforço individual não é o suficiente, né? Luciana, tudo bom? Posso pegar o gancho da doutora Luciana? Claro. Eu estava ontem em um seminário e achei muito interessante a palestra, uma das palestras, onde a palestrante colocou sobre a trabalhadora rural, que o trabalho dela não é reconhecido, né? E que por muitas vezes, quando ela pede benefício ao INSS, ele vem indeferido. Se faz uma perícia, aquele servidor do INSS vai até a propriedade, onde ele constata que ela tira o leite, ela faz a ordenha ali das vacas, cuida do campo, cuida das galinhas, mas não é um trabalho rural. Por quê? Porque ela ainda assim tem que cuidar da casa. Para ser reconhecido como trabalho rural, teria que ser dedicado somente
ao campo, né? E é exatamente isso que eu penso, é qualificar os agentes públicos, qualificar essas pessoas que atendem essas mulheres, que trabalham com isso, para que não se tenha essa visão, né, tão retrógrada, tão machista, né, dentro dessa sociedade que hoje já não comporta mais isso. Eu tive notícia dessa palestra de ontem, né? E uma das coisas que se fala também sobre essa questão das mulheres é a violência documental, principalmente no que se refere às mulheres trabalhadoras rurais, né? Aquela da economia familiar. Toda a documentação para buscar a aposentadoria dessas trabalhadoras está em nome dos homens, dos maridos. Sim. A terra está no nome do homem, a luz, ela as até notas trouxe fiscais. Alguns casos em que a documentação estava no nome da mulher e ainda assim não foi reconhecido porque o servidor e o julgador não entendeu que seria possível aquela mulher gerenciar toda aquela propriedade sozinha. É impressionante, assim. A gente tem mais uma pergunta que é referente a uma das tuas falas. O quanto as questões religiosas podem manter a maternidade compulsória e a heterossexualidade reprodutiva? Nossa, que pergunta ótima essa, né? Gente, isso, a religiosidade, assim, a gente vive, só para esclarecer, a gente vive numa sociedade onde a Constituição diz que o nosso Estado é laico. E o que significa ser laico? Não significa não ter religião. Significa que qualquer um pode ter a sua religião, mas que ela não pode influenciar as decisões do Estado, por exemplo, né? Mas não é isso que a gente vê. Por quê? Porque a religião, ela serviu a isso, né? A construção dessa sociedade a partir dessa lógica capitalista, patriarcalista e racista, né? Porque a religião também dizia que as pessoas negras não tinham alma, não eram seres humanos, por isso podiam ser escravizadas, né? A religião ela vai organizando todas essas questões. Indígenas não tinham alma, pessoas negras não tinham alma, poderiam ser então escravizados. Mulheres eram seres humanos inferiores, né, de segunda categoria, tanto do ponto de vista emocional como racional. As mulheres não tinham a mesma capacidade intelectual e emocional que os homens, porque por isso, então, elas foram feitas para a reprodução, para a maternidade. E para garantir a maternidade, a heterossexualidade era um dispositivo de controle essencial, né? Então, para que as mulheres sejam mães, elas precisam estar casadas com homens, né? E assim, tu mantém o dispositivo da heterossexualidade como um determinante na nossa sociedade. E isso, então, vai definir a maternidade também como algo compulsório, né? E aí, hoje, a gente está num momento bem atual, onde as religiosidades são determinantes, por exemplo, para que o sistema de justiça reprodutiva das mulheres não possam entrar em vigor, né? A gente hoje discute a legalização do aborto através de uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental lá no Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Rosa Weber, né, que se aposentou agora, fez um voto que, mesmo para quem não é do direito, eu recomendo a leitura. É um voto de 132 páginas, eu digo que é um livro, né, é uma tese sobre a justiça social reprodutiva das mulheres, né? Então, a religiosidade controla os nossos corpos ainda. Aliás, eu não digo que a religiosidade controla, eu digo que a religiosidade é utilizada como instrumento de controle dos corpos das mulheres, né? Para que elas não tenham autonomia sobre a sua reprodução. Então, isso é muito grave, porque vai muito além da proibição ou da criminalização do aborto. Hoje nós temos um Estado que criminaliza o aborto, mas que tem algumas excludentes de ilicitude, como a gente fala no direito. Risco de vida à mulher ou feto anencefalo, a lei autoriza o aborto legal. E mesmo assim, as mulheres não têm acesso ao aborto legal, né? Hoje saiu uma notícia de uma mulher indígena no Paraná que teve o acesso ao aborto legal negado e acabou morrendo num parto de risco, né?
E mesmo assim, o sistema de justiça vai dizer que não há nexo causal entre a morte e a negativa da realização do aborto legal permitido por lei. Então, são tantas violências que a religiosidade como dispositivo vai perpetrando nas mulheres, não só no que se refere ao aborto, mas até mesmo a questão dos métodos contraceptivos, né? Porque nós não podemos falar sobre sexualidades, nós não podemos falar sobre gênero, nós não podemos falar sobre sexo. Isso é algo que é colocado como tabu. Então, as mulheres não sabem como se proteger de uma gestação indesejada, as mulheres não sabem o que fazer quando sofrem violência sexual, elas não sabem que elas podem ir no posto de saúde e tomar a pílula do dia seguinte, né? Isso está na lei. Né? Existe uma normativa enorme de políticas públicas para controle de natalidade e prevenção da violência sexual contra as mulheres que a gente silencia, e a religião como dispositivo de controle ajuda nesse processo de silenciamento. E aí as mulheres desconhecem o seu corpo, desconhecem os seus direitos, né? E a religiosidade acaba cumprindo esse papel extremamente nefasto para as mulheres, né? Algumas, né? Não vou dizer que são todas. Muito A obrigada. Gabriele Miranda levantou a mão. Bom dia, doutora, bom dia, doutora Eliandra, bom dia, doutora Luciana, bom dia a todas, professora Tafne também. Doutora Luciana, tu achas que, assim, que se a bancada evangélica fosse composta de mulheres, a sua maioria, o aborto já seria legalizado? Nós temos uma bancada... Deu sim. Essas são questões assim que eu gosto sempre de começar a falar sobre isso, sobre uma perspectiva, né? No movimento feminista, nós temos dois grupos que são de extrema importância para nós, para a luta das mulheres, que são as católicas pelo direito de decidir e as mulheres evangélicas e protestantes que também defendem o direito das mulheres decidirem sobre o seu corpo, a sua reprodução. Então, assim, a questão não é em si a bancada evangélica ou a bancada católica, porque existem mulheres evangélicas, mulheres católicas que defendem os direitos das mulheres decidirem sobre o seu corpo, quando e de que forma terem filhos, né? Isso é uma realidade. Mas a bancada hoje a gente vive numa disputa de poder absurdo no que se refere à política, porque a gente criou um discurso de que a política não interfere na nossa vida, né? É a política e nós somos coisas diferentes. E, na verdade, a gente sabe que não. Toda a nossa vida é gerida pela política. Sejam os direitos, da onde nós, do mundo do direito, lidamos com as leis, que é elaborada pelo Congresso Nacional, como vocês da área da saúde mental, que todas as políticas públicas de saúde mental são elaboradas por pessoas eleitas, seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo. Então, esse é um espaço de poder e de extrema disputa de poder, né? Aonde, aí eu vou voltar lá naquele meu chavão, onde o capitalismo, o patriarcalismo e o machismo e o colonialismo disputam esses espaços. Então, nós temos lá a bancada da bala, né? Lá para a legalização e liberação total de uso de armas de fogo. Nós temos a bancada ruralista, que vai lá defender a necessidade da expropriação das terras indígenas, quilombolas, né, de derrubada de árvores da Amazônia. Nós temos lá a bancada moralista, né, que vai lá defender que os corpos das mulheres e das pessoas homossexuais devem ser extremamente vigiadas, né, e controladas, e aí vão ter toda aquela pauta conservadora contra pautas, né, de gênero e sexualidade nos planos de educação, questões de banheiros unissex para pessoas trans, a questão do aborto, a questão, né, que está sempre em pauta aí, o Estatuto do Nascituro, para tentar, inclusive, retirar da legalidade as excludentes que existem hoje. Mas eu vejo isso, que temos mulheres da bancada evangélica que são, por exemplo, como a Cris Tonieto, por exemplo, uma deputada que atormenta a vida das mulheres, né, diuturnamente. Ela é responsável por uma das principais
projetos legislativos aí de contra mulheres. Mas eu acho que é isso, eu acho que se as mulheres fossem a maioria no Congresso Nacional, acho que eu vou responder por esse aspecto, eu acho que o aborto já teria sido legalizado no Brasil, posso dizer assim, porque os homens, eles abortam de forma legalizada, né? As mulheres se engravidam e dizem, mas eu não estou pronto para ser pai, e abandona embora, ela que fique lá com aquela gestação, com aquele filho, que se vire sozinha. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? É a estrutura, essa estrutura patriarcal define isso. E como os homens estão lá, né, como ampla maioria, eles definem as políticas para nós. Alguém mais quer contribuir com alguma pergunta, com alguma sugestão? Fiquem à vontade. Eu vou, então, me manifestar a respeito da religiosidade, né? Eu acho que o cristianismo em si, ele criou um Deus homem, um Deus que pariu sozinho, né? Criou tudo em 7 dias, e se a gente olhar a anterioridade das civilizações, nós éramos divindades, né? As mulheres eram deusas em muitas civilizações, e havia deuses e deusas na posteridade, e dessa forma, assim, que eu sinto, né? Que a gente segue, seja qual for a tua religião, a gente segue esses padrões machistas, patriarcais, e principalmente a culpa católica, né? Essa coisa cristã, que então é esse Deus, a figura do homem é igual a Deus, é o Adão, a gente é uma costela, e isso influenciou negativamente. Quando a gente era deusa, a gente era as férteis, não é? Toda a abundância, toda a riqueza, eram culturas de outra forma. Inclusive a homossexualidade, né? Você sabe que aqui na América, toda parte, as pessoas originárias, elas tinham, às vezes, 5 tipos de gêneros sexuais em suas tribos, e isso era visto de outra forma, assim. Então, acho que temos todas nós, né, de maneira geral, no fundo, um pouco de culpa católica, né, culpa cristã, assim. Era isso. Obrigada. Muito obrigada pelas contribuições. Gostaria de agradecer também novamente a Luciana pelas contribuições muito pertinentes ao assunto que tu se habilitou a nos trazer. E acho que não temos mais perguntas, então é agradecer mesmo. Eu que tenho muito a agradecer, né, a gente poder fazer esses diálogos, e ainda acho que a minha fala, ela peca um pouco, acho que teria que ter trazido mais alguns recortes em relação às mulheres trans, né, eu acho que as mulheres trans são tão invisibilizadas que elas não estão nem nas pesquisas de estatística, né, então, até mesmo porque as mulheres trans estão praticamente fora do mercado formal de trabalho, desse trabalho remunerado, né. Eu acho que é importante que a gente sempre faça essas reflexões, fazendo essas intersecções, né? De que forma algumas sujeitas, alguns corpos feminilizados sofrem maior precariedade que outros, né? No mundo do trabalho. A gente participou de uma aula lá do nosso grupo de pesquisa da FURG, do GEDIS, e uma aluna do direito lá, que é do nosso grupo, ela é uma mulher trans, e o relato dela é, assim, de lágrimas escorrerem, né? Da forma como as mulheres trans, elas acabam pedindo demissão do seu trabalho, porque quando estão no mercado formal, porque elas não conseguem sustentar ou suportar todas as violências que elas sofrem, né? Aquele corpo trans que circula naquele ambiente de trabalho, que sempre ganha um ou dois ou vários olhares quando ela passa, né? Aquele cochicho no ouvido. Então, são muitas violências, né? Muitas violências que eu gosto de falar em corpos feminilizados, porque nós somos muitas mulheres, não somos só um tipo de mulher, né? Somos várias.
Bom, gostaria de agradecer por sua presença, por trazer essa temática, dados também. E agradeço novamente, acho que a gente vai finalizar, se não tiver mais ninguém para fazer alguma pergunta. E, enfim, muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo por ter compartilhado todas as informações. Eu estava brincando com as gurias, comentei com as gurias ali que ao mesmo tempo que eu fico feliz de ter esses espaços, eu fico muito mobilizada com cada recorte de publicação nova, com cada número, né, com cada dado. Assim. É o melhor dos dois mundos, né? Gurias, muito obrigada mesmo. Me chamem quando quiserem, porque eu estou sempre à disposição para a gente conversar. Ah, que bom, que bom. Vamos pensar projetos aí para o ano que vem mesmo. A gente já estava alinhando algumas coisas, a gente conta com vocês, com conhecimento, trocar uma ideia com o Diogo também. Então tá, gente. Bom sábado para vocês. Descansem. Obrigada. Obrigada, Beijo para todas.